Olá pessoal, dando continuação às nossas aulas, hoje iremos estudar sobre elementos químicos e substâncias químicas, tá bom? Então, elementos químicos, por definição, um elemento químico ele é formado por um conjunto de átomos de um mesmo tipo, ou seja, átomos com o mesmo número de prótons, assunto que nós iremos estudar nas aulas mais à frente, tá? Só é o seguinte, os átomos eles se unem e formam elementos químicos. Esses elementos químicos se unem e formam as substâncias químicas, tá certo? É dessa forma. Então, os elementos químicos eles são representados graficamente por uma letra maiúscula ou por uma letra maiúscula e uma minúscula, como você pode observar aqui nos exemplos, tá? O S representa o enxofre, o H representa o hidrogênio, a letra O maiúscula representa o oxigênio, a letra C o carbono, a letra N o nitrogênio, a letra C maiúscula e L minúscula representa o elemento cloro, a letra N maiúscula e a letra A minúscula representa o elemento químico sódio, e a letra F maiúscula e a letra E minúscula representa o elemento químico ferro, tá certo? Então, como eu estava falando, né? Os elementos químicos, eles são formados a partir da união de vários átomos, tá certo? Que a gente vai estudar brevemente mais à frente, tá? Então, as substâncias químicas, elas são substâncias representadas por fórmulas moleculares. Então, as substâncias químicas, elas são formadas a partir dos elementos químicos que se juntam, tá? Essas substâncias químicas são representadas por fórmulas moleculares. Então, trouxe para você alguns exemplos. A fórmula molecular da água, H2O. A fórmula molecular do gás carbônico, que é o CO2. A fórmula molecular do oxigênio, O2. Veja que eu tenho aqui na molécula da água o elemento oxigênio e o elemento hidrogênio, certo? Vocês observaram que nas fórmulas moleculares, né, das substâncias, nós temos alguns índices, como aqui no exemplo na molécula da água, na fórmula molecular da água. Aqui também e aqui também. Então, o que é esse número? Esse número é o índice de atomicidade. Ele indica quantos átomos de cada elemento químico estão presentes na molécula. Quando o índice não é escrito, o seu valor é 1. Então, veja aqui na molécula de água. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Veja que não foi colocado o número 1 aqui na fórmula molecular da água. Mas, quando isso ocorre, significa que existe 1. Teoricamente, entre aspas, pode dizer assim que o 1 ele fica invisível quando esse número é 1. Porém, se eu colocar esse número, isso não está errado, tá? Não está errado. Mas, por convenção, optou-se por não colocar o número 1 quando a quantidade de elementos químicos for somente 1. Então, somente o símbolo do elemento, tá? A letra que o representa, indica que possui um elemento, apresenta a quantidade de um elemento desse elemento químico, certo? Então, substâncias químicas são formadas pela união de vários elementos químicos, tá certo? Nós vamos ver aqui mais à frente. A gente vai ter uma classificação nas substâncias químicas. Nós vamos ter substâncias puras simples, quando essa substância ela é formada por átomos de um único elemento químico. Então, vocês têm aqui abaixo as fórmulas moleculares e aqui ao lado o nome da substância. Veja aqui, ó, H2 representa a fórmula molecular do hidrogênio. O2 é a fórmula molecular do oxigênio. O O3 é o ozônio. Então, veja que quando eu tenho 2 ou mais elementos químicos, eu já tenho a formação de moléculas, certo? Ou nós chamamos de substâncias também. O Cl2 é uma substância pura. Por que é uma substância pura? Porque só tem átomos do mesmo tipo, só átomos de cloro.
Nitrogênio, só tem um átomo de nitrogênio. Ferro, só átomos de ferro. E 2 é a fórmula molecular do iodo. Então, a substância pura. Por que é uma substância pura? Porque só tem átomos de iodo. E nós vamos ter também substância pura composta. É quando a substância é formada por átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes. Então, aqui abaixo nós temos a fórmula molecular e aqui ao lado o nome da substância. Veja que eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Essa fórmula molecular, tá, é uma substância pura composta, tá certo? Essa fórmula molecular corresponde ao ácido sulfúrico. H2O é a fórmula molecular da água. Como essa substância ela apresenta átomos diferentes, tá? Átomos de hidrogênio e de oxigênio, é uma substância pura composta. Se ela apresentasse somente átomos de hidrogênio, seria uma substância pura simples, seria apenas hidrogênio. NaOH, eu tenho um átomo de sódio, átomo de oxigênio e átomo de hidrogênio. Essa fórmula molecular é o hidróxido de sódio. NH3 é a amônia. E C2H6O é o etanol, o álcool, que é vendido nos postos de gasolina, tá? Então, observe o seguinte exemplo. Eu tenho aqui a substância pura composta, porque ela é formada, né, por diferentes tipos de elementos químicos. Oxigênio, hidrogênio e gás carbônico. Veja que eu tenho 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando não vem escrito o valor, a quantidade, subentende-se que é 1, certo? Essa molécula possui 9 átomos. O que é que vai ser cobrado na avaliação sobre esse assunto? Você vai ter que identificar se a substância ela é substância pura simples, tá? A partir da observação nós conseguimos observar, veja, que nesse caso só tem átomos de oxigênio. Então é uma substância pura simples. E aqui, ó, H2O é uma substância pura composta, porque eu tenho 2 tipos de elementos químicos, oxigênio e hidrogênio. Outra coisa que vocês terão que identificar na prova é a quantidade de átomos que a molécula possui. Nesse caso aqui, ó, tem 9. E a outra coisa que vocês terão que identificar é o nome do elemento químico, tá? Eu coloquei lá na primeira aula os principais que serão usados, que é o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, o nitrogênio, o cloro. Esses serão os que serão mais usados. Então nós temos aí 9 elementos químicos que vocês têm que aprender o nome, tá certo? Muito fácil. Então na prova vai ser assim, vou colocar o elemento químico, uma das questões você vai dizer se é simples ou é composta, substância pura simples ou substância pura composta. Em outra questão eu vou colocar o elemento, a fórmula molecular da substância. Eu vou pedir para você identificar os elementos químicos, tá certo? E dizer a quantidade de átomos que a molécula possui. Então é uma atividade, eu acho simples, vocês têm a plena capacidade de fazer isso, né? Tem essa habilidade, eu tenho certeza absoluta que vocês não terão dificuldade de fazer essa atividade. Então, pessoal, encerra aqui essa aula. Esse foi o último assunto desse bimestre, tá certo? Agora vocês revisem o conteúdo, se preparem para a nossa avaliação, tá? Em breve terei explicando como é que isso vai ocorrer.